E diante de um fenômeno natural como esse ciclone, né, surgem algumas dúvidas sobre como a gente deve interagir para garantir a segurança e quais cuidados a gente tem que tomar nesses casos. Então, sobre esse assunto, eu já converso agora com Giovanni Dolif, ele que é coordenador geral, substituto do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Muito boa tarde, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente aqui nesse sábado. Eu já quero começar te perguntando quais orientações as pessoas devem seguir, né, em situações como essa desse ciclone e todas as consequências que ele vem causando. A gente trouxe agora há pouco também. Ótima tarde. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos vocês que acompanham a gente. Os cuidados, eles têm que ser relacionados a extremos de vento, inundações, no litoral também, com relação a ressacas, né? Também riscos de deslizamentos. Então, são riscos que vêm do excesso de vento, do excesso de chuva e de agitação do mar. Em geral, os detalhes sobre os cuidados, eles são orientados pela Defesa Civil. Então, se você mora no município, tem risco de ser impactado pelas forças do ciclone, a orientação é que se procure a Defesa Civil para saber se você mora numa área de risco, em caso de morar em área de risco, se tem algum alerta vigente e se tiver algum alerta de nível muito alto, emitido pelo CEMADEM, então saber qual é o plano de contingência do município. Municípios têm esse plano de ação e o ideal seria que fossem feitas simulações, né, de, por exemplo, evacuação de uma área que inunda ou de uma área que tem risco de deslizamento. Então esse é o plano geral de ação diante de eventos extremos da natureza como esse. E diante de um cenário como esse, né, de um ciclone, quais locais devem ser evitados, que precisam de uma atenção especial? Olha, alguns municípios têm áreas de risco de inundação, né? Então áreas próximas de córregos, de rios, devem ser evitadas, porque ali, se o rio transbordar, vai ser ali que vai alagar. Essas áreas também próximas de rios e córregos são áreas que recebem água que vem com muita força, que são as enxurradas. Então também devem ser evitadas. Áreas com grande declividade, né? Áreas com corte, morros, né? Muitas áreas de risco estão nesses locais, risco de deslizamento devem ser evitadas. E cuidados e observações, por exemplo, de inclinação de árvores, né, com muita chuva, então é um indicativo de que o solo está cedendo, postes inclinados, rachaduras em muros, portas que começam a ranger que não rangiam, né? Então barulhos estranhos na casa, essas coisas podem estar sugerindo alguma movimentação no solo. Então essas são algumas atitudes. Em casa, com relação ao vento, por exemplo, ficar distante de janelas, né? Porque as janelas de vidro podem quebrar com vento ou com alguma coisa que vem voando. O vento carrega pedaços de galho, essas coisas podem sair voando. E até circular na rua, viu? Porque a gente viu, inclusive, que, infelizmente, a gente teve algumas perdas de vida por conta de queda de árvores, né? Então, evite circular nas ruas nesses horários em que tem previsão de ventos muito fortes. E em casa, então, longe de janelas. Agora a gente percebe que foi um ciclone muito forte, a gente acompanha que outros ciclones já aconteceram, né? Mas esse foi atípico, digamos assim? Ele teve uma força maior que o comum ou não? Sim, ele teve uma força um pouco maior que a média, teve um tamanho também maior que a média. Para a gente ter uma ideia, ele tinha uns 2.000 quilômetros de diâmetro, né? Então ele ia lá do Uruguai até São Paulo, gigantesco, né? Então a força, o tamanho e o lugar onde ele se formou. Ciclones extratropicais, ou seja, ciclones como esse que movimenta massas de ar, são típicos da costa brasileira. Toda vez que a gente ouve falar em uma frente fria, que são comuns, né, tem um ciclone associado, um ciclone desse tipo. Só que ele se forma lá no oceano, distante do continente. Então a gente sente o efeito da frente fria e sente pouco o efeito do ciclone. Nesse caso, ele se formou mais para oeste, se formou em cima do continente. Ali começou a se formar no noroeste da Argentina, se fechou ali no Rio Grande do Sul, então sobre o continente. Por isso a gente sentiu mais os efeitos dele enquanto ele ia se deslocando para o oceano, né? Então foi muito vento, muita chuva, que é perto do olho do ciclone. Olho a gente lembra de furacão, e não é um furacão, né? Então vou usar outra palavra. O centro do ciclone. Então próximo do centro dele é onde os ventos são mais fortes, estava ali no Rio Grande do Sul. Tanto que em Rio Grande a gente teve o registro de ventos muito fortes, em torno de 150 km por hora, né? São ventos que uma frente fria simplesmente dificilmente causa, a não ser uma tempestade muito localizada, muito isolada. E outra diferença é que
com relação a ciclones, né? Não em particular desse, mas como eles são muito grandes e têm um movimento lento, a duração dos ventos fortes é muito grande. Uma tempestade, a gente tem ventos fortes por alguns minutos. Mesmo que chegue a 100 por hora, são poucos minutos. Um ciclone, ele faz a gente ter ventos fortes durante várias horas. Então, isso faz com que a gente tenha também impactos de escala maior, em função do tamanho e da duração dele. Giovani, a gente já sabe aqui pela nossa conversa que sim, esses ciclones são relativamente comuns, acontecem, mas tem alguma chance de um fenômeno parecido como esse acontecer nos próximos meses, já para quem está em casa já se preparar? Tem algo aí que já está na mira que pode vir também? Algo parecido, um fenômeno parecido com esse? Olha, a gente teve um mês atrás um ciclone no Rio Grande do Sul também, né, no dia 16, que infelizmente causou ainda mais perdas de vida do que esse, foram 16 perdas de vida, então aí menos de um mês, né? E durante o inverno e durante a primavera é um período em que tipicamente temos a formação de ciclones, esses ciclones extratropicais, e eventualmente algum deles se forma mais próximo da costa. Então, não tem a previsão assim no nosso radar próxima, tipo na próxima semana, né, nos próximos dias, por enquanto não. Mas até o final do inverno e durante a primavera, tem risco sim de formação de novos ciclones. Então, por enquanto, parece que está tranquilo depois desse, né? Mas é bom a gente estar sempre de olho e se preparar. Obrigada, Giovani Dolife, ele que é coordenador geral substituto do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais, o CEMADEM. Obrigada pela sua disponibilidade, por conversar e esclarecer tantas dúvidas aqui pra gente.